Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Vamos para mais um Perguntas e Respostas. Como todas as segundas-feiras, trazemos aqui questionamentos que vocês fazem, sempre abaixo dos vídeos. Alguns até vêm através das mensagens particulares, pessoais. E sempre que há uma necessidade de uma resposta mais aprofundada, eu trago aqui, onde a gente pode debater com mais tempo, porque a resposta é mais extensa. Quando a resposta é simples e rápida, em poucas linhas, eu respondo no ato, porque senão teríamos que fazer perguntas e respostas todos os dias. Vamos para a primeira pergunta. Qual a diferença entre aqueles que maltratam os animais e aqueles que criam os animais e os sacrificam para a alimentação humana? Há ainda muita polêmica sobre isso, porque nós estamos no final de um ciclo e é óbvio que as consciências começam a entender, se expandir, e as consciências humanas desenvolveram ao longo dos milênios a compaixão, inclusive pela criação divina, além dos humanos, principalmente os animais. Alguns milênios, alguns séculos, praticamente ninguém se importava com isso, porque o importante era a sobrevivência. O ser humano foi se desenvolvendo em condições muito restritas, e na maioria das vezes a sobrevivência era a preocupação maior. Estamos agora chegando a um ponto da nossa consciência onde o amor incondicional, a compaixão e o respeito precisam ser desenvolvidos. E é óbvio que nós começamos a sentir este sentimento de consciência elevada. Os animais, eles nos ensinam a amar, porque muitas pessoas ainda mantêm e alimentam ódio, raiva, aversão a outros ou alguns seres humanos. Os animais, por serem dóceis e não nos causar problemas, fica mais fácil aprender o amor incondicional. Mas é preciso que se entenda que a alma só vai para a nova terra quando ela tiver o conjunto formado. Esse mesmo sentimento amoroso, compassivo e respeitoso que alguém sente pelos animais, tem que ser sentido também pelas próprias pessoas, por mais que elas sejam maldosas, e também pelos vegetais, pela natureza, por toda a criação. Somos parte da consciência do todo, e no todo se inclui, inclusive, as consciências do reino animal, vegetal, elemental, mineral, natural. Porque não há separação. É um conjunto da obra do Criador maior, que chamamos de fonte ou de Deus. Sabemos que a cadeia alimentar foi criada dentro daquilo que era necessário para manter a vida neste planeta. Os humanos precisaram se alimentar da caça e da pesca por muito tempo, principalmente nos tempos mais primitivos. Os animais precisavam se alimentar de outros animais, de outras espécies, vegetais também. As próprias plantas se alimentam de nutrientes que a própria terra fornece, o ar, a água, a matéria em decomposição que cria o humus, que alimenta o solo para que as raízes das plantas possam absorver os nutrientes necessários. Os próprios eventos naturais, como a chuva, por exemplo, depende
das circunstâncias, da umidade reinante, dos ventos, a evaporação da água que se transforma depois em chuva novamente e abastece na corrente natural, abastece a própria água que verte da terra. O plano divino é tão perfeito que não cabe aqui nenhuma discussão. O plano divino ele foi elaborado para que se cumprisse uma etapa, e cumprida esta etapa, vamos seguir para um novo tempo. Uma nova terra. Uma dimensão de consciência mais elevada, onde não haverá mais a necessidade do alimento retirado da natureza de uma forma ou de outra, de qualquer reino que seja. Porque nós vamos ter a capacidade da transformação da luz em alimentos, em nutrientes, em coisas materiais, inclusive. Quantas vezes já falamos aqui que, findada a transição que está próxima, a nossa consciência se expandirá ao ponto de nós produzirmos tudo o que precisamos através da energia taquiônica, que é a primeira forma de materialização da luz em matéria. Tudo o que existe aqui no planeta é materialização da luz. Toda a matéria aqui desse planeta advém dessa materialização da luz, através desse processo taquiônico, dos táquions. A luz cria um vegetal, a energia que produz uma variedade nova. Ou será que alguém trouxe uma muda de qualquer vegetal lá de um outro planeta? Pode ter vindo parte da matéria escura que a luz trabalha para produzir, mas, na verdade, a luz que chega ao planeta encontra aqui energias, gases, vapores, poeiras, enfim, o éter está aqui na atmosfera da Terra e com esse conjunto energético cria formas de vida material. Então a luz cria, através da circunstância, um vegetal novo, um animal novo, uma raça, uma espécie. E vai alimentando, e vai desenvolvendo, e vai se reproduzindo, e vai recriando, e vai povoando o planeta. Os próprios corpos físicos humanos foram criados dessa forma, através da evolução dos tempos, onde a energia vai se transformando através da incidência maior ou menor da frequência da luz que chega, para alimentar a humanidade que aqui está na Terra, que, segundo algumas orientações que nos são passadas, demanda em torno de 1.500.000 anos. Tudo foi estudado e preparado antes da criação do planeta. Do que viveria este ser chamado hominal? Os animais, como poderiam se manter? Então, essa cadeia alimentar foi projetada pelo Divino, com um tempo de duração, o final da terceira dimensão, mundo de provas e expiações. A partir da transição planetária que se aproxima, nós vamos começar a produzir, através dessa energia taquiônica, através da nossa consciência, do nosso pensamento, da nossa intenção, vamos produzir aquilo que a natureza produzia. Então, eu já dei aqui várias vezes o exemplo. Você gosta de comer arroz e feijão. Então você não precisa mais plantar o feijão nem o arroz, esperar o tempo de crescimento, de maturação, de colheita, de beneficiamento e depois ainda ir para o mercado e ter que pagar, inclusive, todo esse processo, porque é trabalho, é mão de obra.
e é assim que funcionou o nosso mundo até aqui, você vai simplesmente materializar aquela luz líquida em matéria através dos táquions. Você intenciona e o arroz e o feijão vão estar no prato, cozido inclusive, com o tempero que você quiser, o teu gosto. Assim será também a carne, a proteína. Não é mais preciso materializar o animal através do processo conhecido para abatê-lo depois. Nós vamos comer a carne, se é o desejo, através da materialização sem sacrificar um animal. Nós não vamos ter que criar um animal e depois sacrificá-lo. Então esse pedaço de carne que você vai comer no teu prato não é um animal sacrificado, é energia que você criou. E assim você vai produzir qualquer tipo de coisa, inclusive utensílios, vestimentas. Uma casa não precisa tirar o produto lá da natureza, a areia, o ferro, o alumínio, o cimento, o barro para fazer a cerâmica, a madeira da mata. Esta é a fórmula que vai existir na nova terra. Ter consciência hoje, se você ainda precisa do alimento vindo de um animal, e mesmo de um vegetal, porque o vegetal também é um ser vivo. Alguém diz que vegetal não tem consciência. Tem consciência. Tem consciência, senão as florestas seriam uma coisa desordenada. Completamente sem controle. Tudo na natureza tem consciência. Cada reino tem o seu formato, a sua energia, a sua forma de consciência. Ter a consciência que ainda é preciso, porque se fosse interrompido hoje o fornecimento de carnes, por exemplo, não vamos nem falar dos vegetais, porque tudo é vida. Mas da carne, já que foi feita a pergunta, a humanidade, boa parte dela, morreria de fome. Não há alimentos ainda. Vai ter mais adiante. É um processo, tem que finalizar o tempo, o processo. Está no plano divino isso, não sou eu que estou dizendo. Eu aqui não defendo causa, eu aqui tenho o compromisso de orientar cada um, faça a sua análise e forme a sua opinião, independente da dos outros. Não há razão para discussões, para contendas, para embates. Tem que ter a consciência, você precisa comer, você não pode abandonar, então agradeça aquela consciência que se propõe estar aqui na Terra e se propôs lá antes da criação, vir aqui auxiliar. Está, inclusive, na Gênesis, os animais foram criados para fazer companhia aos homens, servir dentro de cada raça, de cada espécie, para a cadeia alimentar, inclusive, dos humanos e dos próprios animais, e para ensinar os humanos a amar incondicionalmente. Fazer a companhia, porque sem os animais, os homens se sentiriam completamente abandonados neste planeta, já que perderam a noção, a memória da sua casa planetária anterior. Se não tivessem os vegetais, a Terra seria um planeta árido, sem vida aparente. Então a perfeição do plano divino não se discute. Mas aqui a pergunta diz, qual é a diferença entre aqueles que se alimentam e aqueles que maltratam os animais? Bom, aí maltratar animais simplesmente pelo prazer de maltratar, ou pela ignorância de que ali existe uma consciência, uma vida, uma parte da nossa própria consciência, o todo um,
é a alma que ainda está presa ao seu primitivismo, não evoluiu, provavelmente não vai estar pronta para a ascensão agora. Precisa ainda de muitas lições, de muito aprendizado, e provavelmente, como é uma alma que ainda se compraz em causar dor, vai ainda passar por muita dor, porque a lapidação da alma se dá muitas vezes, ou quase sempre, através da dor. Então vamos dizer que é preciso apenas entender, mas acima de tudo, ser consciência elevada. O porquê das coisas, o porquê de cada situação, o porquê estamos aqui, o porquê o aprendizado, o porquê o mundo passa por uma transformação e uma evolução, e agora numa transição. Porque tudo está no plano de quem criou. É uma pena que muita gente não sabe ainda que é preciso se alinhar a consciência compassiva, amorosa e respeitosa para com tudo aquilo que é vida, consciência, criação divina. Apenas uma parte não fecha o conjunto da obra. Então, vamos, a partir de agora, se alguém ainda estava alinhado apenas a uma forma de compaixão por algum setor da criação, comece a trabalhar os outros pontos, porque um pilar só não sustenta uma casa, como já foi dito tantas vezes. Mais uma pergunta aqui para o tema de hoje. Como ficam as almas muito apegadas à religião após o desencarne? Bom, eu tive algumas experiências com almas desencarnadas que estavam ligadas à religião. Eu posso dizer que a religião, depois do desencarne, ela não existe como nós entendemos aqui. Quando a alma desencarna, ela vai ver que não há separação nenhuma por causa das crenças. Muitas vezes uma alma muito apegada à igreja, vamos dar um exemplo aqui, a Igreja Católica. Tem um exemplo bem típico. Um padre, depois de desencarnar, apareceu numa sessão espírita e disse que estava sofrendo, na linguagem dele, no inferno. Na verdade era umbral baixo, porque o padre, seguindo os dogmas da Igreja Católica, pregou a vida inteira que após a morte é o céu ou o inferno eterno. E ao desencarnar, ele, pela frequência dele, porque pregar e não praticar não serve para nada. Ele tinha uma vida totalmente diferente daquela que ele pregava na igreja e automaticamente, ao desencarnar, a alma é sugada para a frequência que está na alma, para uma faixa do umbral. E ele foi para uma faixa de umbral muito baixa. Ele achou que era o inferno, porque, de fato, é uma zona de desconforto para a alma. E ele se manifestou numa sessão espírita e disse que eu acreditava que quando morresse eu iria para o céu, porque eu sou um padre. Só o título de padre daria o direito de herdar o céu. Mas só que o que vai dar o direito de herdar as faixas mais elevadas do umbral ou não é a
condição ética e moral que aquela alma vive enquanto está encarnada, independente se é padre, se é ateu, se é de qualquer religião. Estas são as verdades. Narrativas, crenças, dogmas não servem para nada. Não adianta. No além-túmulo as coisas se organizam como tem que ser. Outro exemplo muito claro eu já contei antigamente, não sei quanto tempo faz, alguns anos atrás. Também uma alma que eu atendi e encaminhei, de uma menina, de uma moça, que desencarnou num acidente de trânsito. Ela era evangélica. E na igreja dela pregavam que ao desencarnar ela encontraria Jesus. Então, quando ela se manifestou, ela disse: eu estou perdida, eu estou na completa escuridão, porque me disseram a vida toda, todo o tempo que eu frequentei a igreja, que ao desencarnar eu encontraria Jesus. E quando eu desencarnei, eu não encontrei Jesus. Procurei e não encontrei. E o que eu encontrei foi uma escuridão completa. Então ela pediu ajuda. E ao orientar essa alma, obviamente, cada um faz do seu jeito, eu fiz do meu jeito, como eu sempre faço. Expliquei a ela que ela não viu Jesus porque não é hora de ver Jesus ao desencarnar. Sempre ao desencarnar existem algumas almas conhecidas nossas, podem ser familiares, podem ser amigos, desta vida ou até de vidas passadas, a alma vai lembrar, vai reconhecer que são de vidas passadas, que vão estender os braços para acolhê-las no primeiro momento, principalmente quando a alma está meia confusa. Como ela ficou com a ideia fixa, com a crença limitante, com a crença limitada a uma só situação. Desencarna, vê Jesus. E não viu Jesus. Então ela, o que ela viu? A escuridão, porque a consciência dela não tinha outra informação. Ficou no escuro. Quando orientamos uma alma assim, ela se esclarece, então ela é acolhida. É a chance, a segunda chance. A primeira perdeu, mas a segunda. Porque ela queria uma solução. Ela buscou ajuda. Ao contrário de muitas almas que se comprazem na situação que está e não querem saber de ajuda, e ainda ficam perturbando outras almas desencarnadas ou encarnadas. Existem de todos os tipos, obviamente. Mas aqui, respondendo à pergunta, como a religião é bastante complicada, porque ela cria uma crença realmente que limita, ela cria um quadrado e muitas vezes aquela alma encarnada não se permite olhar além dessas paredes. Não vou dizer que as religiões estão equivocadas, não, pelo contrário. As religiões, elas são boas até que a pessoa entende aquilo que aquela religião se propõe, mas que a alma se permite a algo além. Nós não podemos nos limitar. Já viemos para um planeta de limitação. Se nós colocarmos mais limites, nós não vamos a lugar nenhum, ficamos presos a um dogma. Podemos ser, sim, frequentadores de uma igreja, de uma religião qualquer, praticantes, seguidores, mas sempre com a consciência aberta para expandir além daquilo. Então nós vamos aproveitar. É como fazer um curso. Qualquer curso que você vá fazer, se você não se permite as possibilidades além daquilo, você vai ficar preso naquela situação, vai ficar engessado. Não vai além.
Então não é a religião que prende, é aquele que frequenta, que pratica aquela religião, que se propõe a ficar limitado, não aceita sair daquele quadrado, daquela caixinha, como se diz. Uma vez um professor de um curso que eu estava fazendo disse a seguinte frase: nós somos como um pássaro que tem asas para voar. Nós somos colocados nesse quadrado, entre quatro paredes, ainda pequenos. E as asas vão crescendo. Vamos entender aqui as asas como a consciência, né? Temos a consciência limitada e vamos expandindo. Então esse pássaro começa a aumentar as suas asas. Chega um ponto que as asas começam a bater nas paredes. É quando a nossa consciência atinge o seu grau máximo dentro de uma certa circunstância, como, por exemplo, uma religião. Neste momento que as asas batem na parede, você sempre tem duas opções. Ou você se ergue e sai para buscar um espaço maior, onde as tuas asas possam bater livremente. Então, resumindo, ou você voa, ou você corta as pontas das asas para ficar naquele quadrado, caber naquele quadradinho. E é verdade, a nossa consciência ela tem essa característica. Ou você amplia e voa, busca mundos e coisas além daquilo que você tem até ali, ou você opta por cortar as asas e ficar naquilo. É a zona de conforto. Não busca nenhuma alternativa. Então nós vamos precisar entender uma coisa. Após o desencarne, cada alma, independente, aqui falou da religião, após o desencarne, todas as almas seguem uma frequência que já está dentro dela. Não há outra forma, porque a alma é a nossa essência, não é o corpo que vai. O corpo vai para o caixão ou para a cremação. A alma é imortal. Nos primeiros momentos após o desencarne, ela vai seguir aquilo que ela é como personagem da última encarnação que ela acaba de deixar, o que ela viveu ali. Obviamente, depois de um tempinho, ela começa a acoplar aquela última encarnação, esse último personagem, aos personagens das outras encarnações, e ela se torna aquilo que ela é na soma das encarnações. Então ela começa ali a lembrar das vidas passadas também, anteriores, e aí ela faz a sua autoanálise, a autoavaliação de todas as suas experiências para ver como ela está evoluindo, porque ela está na quarta dimensão, numa consciência mais elevada. Lembrando que a alma é a nossa consciência também. Então ela começa também, depois de um tempo, elaborar uma nova encarnação, um novo plano encarnatório. E aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes. Nós vamos, cada dia agora, compreender melhor as coisas. Veja que há uns anos atrás, tudo isso parecia uma ficção. Não era uma coisa tão normal como parece hoje. Hoje você fala de desencarne, de reencarne, de a vida após a morte, no além-túmulo, os processos da alma, uma naturalidade que há pouco tempo parecia tudo
fora de propósito. Não é preciso ser santo, mas é preciso compreender a vida, viver a vida, aprender. Aprender com os acertos e com os erros, porque as experiências que nós fazemos durante uma encarnação, elas não são apagadas na vida seguinte, na encarnação seguinte. Elas são agregadas a todo o processo de aprendizado até ali. Muito do aprendizado anterior fica apenas no subconsciente, para não atrapalhar as próximas experiências, mas elas estão lá, nos nossos registros de alma. Nós sabemos coisas das vidas passadas, mesmo sem lembrar, e colocamos em prática agora. Por exemplo, não fazer certas coisas que não são éticas, ou então fazer coisas que não são éticas porque a experiência não foi bem assimilada ou não foi ainda experimentada. Mas é preciso ter a consciência de que tudo o que fazemos, fazemos para nós. Nada que se faça a quem quer que seja, seja uma pessoa, seja um animal, seja para a natureza, seja para si mesmo. Tudo vai ser agregado nas experiências do passado e do futuro. Por isso, quando fazemos algo, fazemos para nós, nunca para os outros, mesmo que atinja outras pessoas. O bem que se faz é o bem que se colhe, o mal que se faz é o mal que se colhe, e a experiência que se faz é o resultado do aprendizado. Tinha mais algumas perguntas aqui, mas como o tempo está se prolongando, deixaremos então as outras perguntas para a próxima edição, na próxima segunda-feira. Algumas perguntas sempre necessitam respostas mais aprofundadas, como hoje, por exemplo, o tema era realmente mais interessante para colocar aqui um pouquinho, não somente das dúvidas das pessoas que aqui colocaram as perguntas, mas também de qualquer um de vocês que ainda pudesse ter a necessidade de entender algumas coisas relacionadas aos temas aqui abordados. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.